Olha, eu realmente não fiz um roteiro para esse vídeo. Então pode ser que as coisas fiquem meio fora de conexão no começo, mas garanto que tudo vai fazer sentido no final. Eu só fiquei tipo full putaço com essa história toda e resolvi ligar o microfone. Enfim guys, vocês estão sabendo da palhaçada que fizeram com a estreia do filme de Kimetsu no Yaiba? Provavelmente sim, mas eu vou resumir aqui rapidinho. O filme de Demon Slayer estreou no Japão. E chegou no Brasil com estreia marcada para 11 de setembro. Mas olha só que bizarrice pessoal. Os caras não definiram qual seria a classificação indicativa do raio do filme. E tipo assim, deixaram a pré-venda rolando solta, para quem quisesse comprar. Jovem, adulto, pai, mãe, vó. Tudo liberado. Tu baixava o app do cinema. Podia comprar. Aí beleza, sendo assim, é liberado. Todo mundo pode ver, já que todo mundo pode comprar. Só que aí, cara, faltando uma semana para estrear o fucking filme, eles definem a classificação para 18 anos. E assim, eu fui pesquisar de onde que saiu essa norma, e vi que o filme recebeu essa classificação por conta de uma decisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que considerou o filme como impróprio por segundo decreto deles. Sim, fizeram um decreto. O filme apresentava uma banalização da violência com cenas explícitas e tudo mais. De fato, como anime shonen, realmente tem algumas cenas assim, mas nem de longe são escandalizadas ou didáticas. E sim fazem parte da lore do mangá, da história. Mas sabe o que irritou mais? É que os caras não assistiram o filme antes, gente. Porque pensa comigo, o filme estreou em julho no Japão. Como então que você me libera a venda antecipada? Como assim não tinham definido ainda qual seria a faixa etária? Simples, não assistiram ao filme antes de resolverem trazer pro Brasil. Mesmo assim, é direito do órgão que regulamenta isso alterar a classificação e tudo mais. Mas o problema foi que fizeram isso faltando 3 fucking dias pra estrear o filme, tá ligado? E o pessoal que já comprou tendo que se virar pra arrumar reembolso, tendo que se virar pra conseguir recuperar o dinheiro, tendo que passar vergonha velho. Eu fiquei muito puto vendo as notícias sobre isso. Sério, teve gente que foi enxotada com polícia e tudo. Chamaram a polícia pra tirar gente do cinema. Cara, e é verdade, se tu der um Google aí, tu vai ver. Chamaram a polícia pra expulsar as pessoas do cinema. Pessoas que compraram o ingresso ilegalmente, teriam o direito de assistir o filme. Ai, mas é classificação indicativa. Dane-se. Muitas pessoas compraram em pré-venda, quando o filme ainda não tinha recebido a classificação. Fora que muitas vezes, a pessoa não tem muito acesso, não fica muito em rede social e não fica sabendo dessas coisas. Aí chega lá e me expulsa a pessoa do cinema, ou pior, a pessoa compra na bilheteria e é enxotada do lugar. Eu não vou nem criticar os cinemas, tá? Porque cara, eles estão cumprindo ordens, né? Então, se o pessoal da bilheteria ou da Bomboniere tá te regulando a entrada, infelizmente não é culpa deles. Lógico que o cinema quer que todo mundo assista, todo dia, todos os filmes que estiverem em cartaz. Mas beleza. E isso me deixou muito irritado. E poxa, eu vi o filme e não achei tão impactante assim. Tem coisa pior que já esteve em cartaz. Inclusive esse mês. E tem mais. Lá nas descrições eles falam, na descrição desse decreto, eles falam que pessoas com 16 a 17 anos só podem assistir ao filme acompanhadas de um responsável ou portando uma autorização manuscrita. Sim, uma autorização assinada por um responsável legal. Meu, que loucura. Parece que é filme proibidão, sabe? De onde que tiraram isso? Já teve coisa pior no cinema, que todo mundo foi ver. Aí eu fui pesquisar mais e vi que eles colocaram essa norma por conta da apologia à violência e que existem outros atenuantes na obra que corroboram com o fato da classificação indicativa ser só para 18. Mas gente, o que tanto que esses caras viram no filme? Porque vamos aos fatos. Invocação do Mal 4, o último ritual. Olha o nome do filme. Tem capirotagem. Tem gente sendo possuída no filme. Tem gore. É pesado, ué. Mas e a classificação? Classificação 16 anos. Ou seja, 15, 14, 16, consegue assistir porque nas sessões que eu fui de Invocação do Mal, tinha criança vendo. E outro filme recente também, o Juntos, aquele filme que o pessoal se gruda e desgruda, que tem gore, é um filme meio nojento de assistir e classificação 16 anos. Então por que diabos que o Kimetsu recebeu 18? Agora, saca só isso aqui. Por que tá tendo todo esse alvoroço com esse filme? Por conta dessas temáticas que os caras estão citando. Mas outros filmes que têm conotação sexual, que tem muitas vezes uso de drogas ilícitas, lícitas, violência extrema e tudo mais, ninguém chama a polícia pra tirar as pessoas do cinema? Ah, mas a gente faz isso pros jovens não serem influenciados e não assistirem certos tipos de conteúdo. Tá, mas então por que na novela das 9 e das 10, tem cena de sexo, tem cena de violência? Já que a gente não pode deixar os jovens e as crianças assistirem certos tipos de conteúdo,
porque podem ser meio influenciados, beleza. Então, tu não pode ter cena de sexo na novela das 9, porque na novela das 9 tem criança na sala assistindo. Tu não pode passar filme com cena de sexo, por exemplo na TV aberta, porque vai ter criança assistindo também. Ah, mas aí a audiência é critério de quem tá vendo. Mesma coisa é o cinema ué. A audiência é critério de quem pagou, não é? E a grande parte do público do anime é dessa faixa etária mesmo, de 15, 16, 17 anos. Gente, tem criança na rua que usa os kimonos do Tanjiro, tendo 10, 12 anos de idade, às vezes até menos. Eu concordo que talvez realmente não seja o mais indicado a criança vendo o filme com violência ou o anime com violência, ok. Mas aí é o critério dos pais e responsáveis julgarem o que a criança pode ver ou não. Não o órgão que devia estar cuidando de coisa mais importante, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sabe por quê? Porque a gente pega vários filmes tipo esses que citei agora há pouco, Invocação do Mal 4, e juntos, e não teve esse alvoroço todo. Tinha jovens e crianças na sessão. Então por que agora com o Kimetsu no Yaiba, um anime, que para muitos é desenho? Porque se for levar para esse lado, então não pode ter cena de sexo, drogas, armas ou violência nas novelas. Até porque os jovens têm uma chance muito maior de ver. E no cinema ainda é pior, porque no cinema a pessoa paga pra ver. A pessoa tá tirando o dinheiro do bolso dela e literalmente escolhendo o que vai ver cara. Porque saca só que coincidência, nessa janela de lançamentos no cinema, a gente tem 3 filmes nacionais em cartaz. E são 3 filmes sem graça e genéricos, que dificilmente conseguiriam atrair a galera. Tu não tem um filme do Superman ou da Marvel com 10 sessões no dia. Nenhum outro grande blockbuster. Tu só tem os 3 filmes nacionais e o filme de anime. Parece que os caras pensaram o seguinte: já que a gente tem uma janela mais leve aqui, vamos deixar o pau quebrar. Vamos botar os nossos 3 incríveis filmes e vamos fazer dinheiro. Mas não contavam com o filme de Kimetsu no Yaiba, que ia fazer muito mais sucesso. Porque enquanto esses filmes fraquíssimos colocam 50 ou 100 pessoas numa sala, o filme de Demon Slayer coloca 150 ou 200. Afinal de contas foi bem o que rolou mesmo. Aí parece que os caras olharam e disseram: opa, acho que esse desenho japonês aí vai dar trabalho, viu? Então vamos dar uma segurada nesses caras, porque se a gente reduzir o índice de gente que possa assistir esse filme, significa que a família que for ao cinema vai ter muito mais chance de assistir às nossas comédias genéricas e sem graça. Isso ficou na minha cabeça porque faz muito sentido. E outro ponto também, gente. Preconceito. Aqui no Brasil, o pessoal nem tenta disfarçar o preconceito que tem com relação ao povo otaku. Você pega essa situação toda e vê que uma coisa acaba puxando a outra. Porque o fã que sai na rua com o manto da Akatsuki, ou sai com a bandana do Naruto, sai com o kimono do Zenitsu na rua, grande parte da população olha torto, dá risada, zoa. E isso se reflete também na cultura. E outra, se você for parar pra ver, essa situação toda com o filme é só mais uma forma de mostrar o preconceito que tem aqui no Brasil, com a cultura oriental. Se você for parar pra ver, a cultura do Brasil é bem safada. Porque saca só, quando vem o preconceito de fora pra cá, é xenofobia. Agora, quando o mesmo tipo de chacota, o mesmo tipo de piada de mau gosto é feita saindo do nosso país, do próprio brasileiro pra cima de outro, aí é zoeira, é só brincadeira, ninguém se preocupa com o quão atitudes assim podem afetar os outros. E o pior é que isso que aconteceu com o Demon Slayer é praticamente só um espelho de como a nossa sociedade como um todo não valoriza a cultura oriental como deveria. O pessoal olha assim e fala: ah, é só desenho japonês, é só desenho. E isso ficou mais evidente agora, porque os caras aqui não estão levando em conta as coisas boas desse anime, no sentido de que não é só gore, não é só brutalidade. Tem muitos outros pontos no filme que são mais do que a violência. Como honra, lealdade, propósito, esperança, recomeço, amor. É muita coisa que a cultura oriental traz nos animes e que está presente em Castelo Infinito. Saca? Não é só o gore, não é só a porradaria, não é só a violência. Você querer proibir as pessoas de assistirem da forma como proibiram. Me desculpa, mas é uma forma de censura, de boicote. Os caras estão levando em conta só o aspecto negativo que vale pra eles, que justifica pra eles a classificação indicativa. Só isso. Como se fossem 2 horas e 20 só disso no filme inteiro. E sabe, o que mais irritou foi a forma como fizeram isso. Em cima da hora, na encolha. Sem ao menos informar os cinemas com antecedência, para que eles pudessem avisar ao público. Fizeram isso porque não deram valor ao material. Fizeram de uma forma que parece que não assistiram o filme antes de classificar, antes de liberar a pré-venda. E isso é fazer o público de otário. E aí já sabe, né, porque tu começa a pensar: será que fizeram isso daí para dar uma alavancada no cinema nacional? Porque se você for reduzindo os seus adversários, inevitavelmente, tu vai ter mais sucesso. Ou será que foi só uma forma limpa entre aspas,
De mostrar o quanto a cultura oriental é tratada de forma preconceituosa no Brasil? Enfim, pra mim, isso foi só uma tentativa de boicotar o filme que quebrou recordes no mundo todo e é um dos favoritos pro Oscar de melhor animação. Mas enfim, esse foi o vídeo. Como falei, pode ter ficado meio bagunçado, mas tô pensando em trazer conteúdo novo pro canal. Então comenta aí o que achou desse vídeo e o que achou também dessa treta toda com o filme. Até a próxima e tchau.